Vini do Seabra, que estiveram hoje lá na Cidade do Galo, falando um pouquinho, né, desse treinamento, que tiveram presenças importantes do Guilherme Arana e do Coelho. Roda aí. Olá, Dimara, um abraço para você, Lélio Gustavo, para todos que nos acompanham no Tempo Esportes. Hoje foi dia de acompanhar um treino do Atlético direto da Cidade do Galo. O Galo que tem aberto aí os treinamentos de uma forma até periódica este ano. Foi a terceira vez que o Atlético abriu as atividades para a imprensa e nós estivemos aqui para acompanhar todo o treinamento. Não foi só um trechinho não, foi do início ao fim, 2 horas de treinamento. E uma das grandes notícias, um dos destaques aqui hoje foi o Arana participando normalmente das atividades, treinou com o grupo, com o time titular, então acho que não resta dúvida, ele vai para o jogo contra o Bahia como titular. E o Coelho participando hoje também de toda a atividade. O Atlético informa que ele ainda está na parte de transição. Treinou no time reserva, mas participou de todo o período de treinamento. Foi uma das gratas surpresas. Estou aqui com Daniel Seabra, que esteve comigo aqui também, acompanhando todo esse período. E aí, Seabra, para você, essas foram as grandes notícias. O que mais você pode falar dos destaques dessa manhã de treino na Cidade do Galo? É isso aí, Vini. Um abraço para a turma toda ligada no Tempo Esportes aí. E a gente estava até conversando ali em cima, Vini. O treino hoje pra gente, né, foi old school, né? Foi aquele treino assim, o Cuca não pediu para parar de filmar nada, não pediu para virar câmera, não deu 15 minutinhos. 2 horas direto, 2 horas do jeito que a gente quis, câmera ligada, a gente comentando. Quem quiser rever a live, inclusive, tá aí, né? A live completinha, com time reserva, time titular, tudo. E a grande notícia, como você disse, né, Vini? O Guilherme Arana treinando normalmente. Não tenho dúvida que ele vai pro jogo, pelo que a gente viu aqui, dividindo bola, criando jogadas, pedindo bola, aparecendo pro jogo, né? Sempre se desmarcando, criando alternativas, caindo muito pela ponta mesmo, fazendo uma dobra com o Dudu ali pela esquerda, chutando bola na trave, muito bem hoje nesse trabalho o Guilherme Arana. Então ele mostrou na parte que esteve em campo, né, em 2 ou 3 vezes que ele esteve em campo, porque o Cuca foi revezando reservas e titulares, como a gente disse, enquanto ele esteve em campo, mostrou muita vontade, disposição e aparentemente totalmente recuperado, né, Vini? Exatamente, Seabra. Bom, a atividade aqui hoje, ela na maior parte foi praticamente uma espécie de coletivo. Um time de colete que era formado por garotos da base, com alguns atletas do profissional que não vêm recebendo muitas oportunidades. Romo, o João Marcelo e o Isaac, que estava nesse time também. Ele que voltou agora de empréstimo de Portugal, estava no futebol português. E aí, o Cuca revezou o time entre a equipe titular, que eu vou falar aqui agora, o time titular, que inclusive deve enfrentar o Bahia, que estava aqui no treinando hoje, foi Gabriel Delfim, já que o Everson está suspenso, não enfrenta o Bahia. Natanael na direita, Lianco, Júnior Alonso e na esquerda o Arana. O meio de campo com o Alan Franco, Gabriel Menino e o Rubens. Eu tô colocando até o Scarpa no ataque, porque muitas vezes a gente viu o Scarpa treinando aqui como um atacante. Scarpa na direita, Hulk centralizado e Dudu na esquerda. Foi mais ou menos isso, né, Seabra? Assim, até em termos de posicionamento, a gente viu muitas vezes o Scarpa atuando bem aberto pela direita. Normalmente o time titular estava do lado de lá e o Scarpa caindo aqui, ó, onde nós estamos aqui, ó, bem pela direita. Quando o Galo estava com a bola, com a posse de bola, o time estava saindo com muita velocidade, muita rapidez, o Hulk já rapidamente centralizava, o Dudu caía lá na esquerda e o Scarpa sempre aqui pela direita, um trio de ataque realmente, efetivamente deve ser isso que vai acontecer no jogo contra o Bahia, não tendo o Rony, eu acho que vai e não tendo o Coelho também, né, por enquanto, eu acho que vai acontecer dessa forma mesmo, Dudu ganha essa posição de cara e o Scarpa caindo aqui pela direita, acho que vai ser mais ou menos essa montagem que o Cuca vai fazer, dando uma congestionada, entre aspas, no meio de campo, que é o setor principal do Bahia também, né? Exatamente, e aí o Cuca parava a atividade, saía esse time titular, entrava o time reserva, que basicamente era o Robert, na direita era o Natanael, e aí a zaga com o Igor Rabelo, Vitor Hugo, Caio Paulista na esquerda, o Ivan Roman atuou como o volante, no meio de campo ainda tinha o Igor Gomes, o Bernard, e aí você tinha ali no ataque o Júnior Santos, tinha também o Coelho, que participou praticamente, né, de toda a atividade, e o Rony estava no time reserva, porque o Rony também está suspenso, não enfrenta o Bahia. Nesse time considerado reserva, eu gostei bastante, tá, Seabra, da participação do Igor Gomes, achei um jogador que você vê que tá afim, tá querendo mostrar serviço. O Rony, mais uma vez também, né, tá treinando muito bem, só não é titular porque tá suspenso.
O Rony é aquele cara chato, entre aspas, né? Ele tá sempre ali, ó, cutucando o sistema defensivo do adversário, não deixa a saída de bola, não deixa o time sair com a bola de uma forma mais tranquila, né? Ele sempre tá ali, ó, incomodando. Então, realmente, o Rony faz muito bem essa função. E o Coelho, como você destacou, né, Vini? O Coelho treinou muito bem. A informação que a gente tem é que ele tá em transição ainda, mas pela transição dele, praticamente na reta final, né? Porque treinou muito bem, mostrou muita disposição, chutou ao gol, pediu bola, abriu, apareceu, criou jogadas, muito bem o Coelho. Eu não tenho dúvida que ele vai ser titular, né? Logo, logo. Acho que para esse jogo contra o Bahia ainda não, mas treinou realmente muito bem, viu? Mas para mim, Seabra, não vai ser surpresa se o Coelho for relacionado pro jogo, tá? Se ele ficar no banco, pelo que a gente viu dos treinamentos aqui, tá, pessoal? O Coelho participou normalmente. Se a gente não soubesse que ele está voltando de lesão, a gente não ia nunca desconfiar, porque correu o tempo inteiro, então foi uma grata surpresa acompanhar aqui o Coelho. Se ele não tiver contra o Bahia, provavelmente já vai estar à disposição no jogo contra o Bucaramanga. As únicas baixas aqui no treinamento, o Everson não participou, estava na academia, e além dele... Tá suspenso, né? Tá suspenso, mas não tem nenhum problema físico com o Everson. Segundo a assessoria, se o Everson não estivesse suspenso, iria pro jogo normalmente. Isso. Foi só poupado hoje. Exatamente. E o Fausto Vera também não treinou, segundo a assessoria do Atlético, ele está com uma gastroenterite. E o Patrick Silva, que há pouco tempo era titular, ele está com uma lombalgia, também não participou das atividades, mas segundo a assessoria do Galo, não preocupa tanto. Ele vai ser reavaliado, né? Pelo que foi passado, ele vai ser reavaliado aí ao longo da semana, né? Ainda tem quinta e sexta, o próprio sábado. Dependendo, vai ser relacionado, vai para o banco, vira opção para o Cuca. Mas também, mesmo que esteja 100%, não deve ser titular nesse momento, né? No meu time seria. Já dando aquela cornetada, no meu time o Patrick hoje é titular. Mas ele em condições, né? Claro, com lombalgia, se for vetado, fica fora de qualquer forma. Mesmo que ele esteja 100%, provavelmente para o time do Cuca no sábado, não deve ser titular. Traz o comentarista aqui para acompanhar treino, aí não perde a veia do comentarista, né? Errou um passe aqui no treino, mas não pode errar esse passe. Calma aí, Seabra, é só treino, tá ajustando ainda, viu? Tá voltando. A gente tem que dar aquela cornetada, né? Mas o treino foi muito bom, um treino pegado, né? Um treino que a garotada também quis colocar aquela pulguinha atrás da orelha do Cuca, né? Mostrar que pode, quem sabe, ganhar uma posição. Os garotos da base com muita disposição, dando carrinho, dividindo bola, dificultando ao máximo, né? Para a turma do profissional, vamos dizer assim, porque teve reserva e titular. Os dois times treinaram contra o mesmo sparring, vamos dizer assim. Mas foi realmente, a garotada mostrou muita vontade, muita disposição, viu? O principal estímulo aqui, né, na atividade que a gente viu foi essa marcação-pressão. O Cuca a todo momento pedindo os atletas para fazer essa marcação-pressão, tanto para o time titular quanto para o time reserva. E foi muito bom, foi muito legal mesmo a gente poder acompanhar essa atividade aqui hoje, aberta para a imprensa e, consequentemente, o torcedor também participa, né? Também acompanha. A gente teve uma live aqui de 2 horas praticamente, acompanhando esse treinamento. Então é isso, Seabra. A gente fica por aqui. Um abraço a todos. Valeu demais. Valeu, foi ótimo, viu, Vini? Um abraço para todo mundo e que tenha mais, né? Tanto no Cruzeiro, no Atlético, no América, que os clubes abram um pouco mais também para a imprensa, porque é a imprensa que faz esse elo para você que é torcedor, que quiser acompanhar também o treinamento do seu clube, né? A gente sempre brinca, não vejo o treino, né? Hoje nós vimos o treino, foi realmente um treino muito bacana, muito bom. Um abraço para todo mundo que está aí com a gente e esperamos voltar na próxima, né? O Fausto Vera, né, querida Mabi, ele teve dificuldade no último jogo, antes da parada, né, porque ele disse que ia ser negociado, né, e agora ele tá com gastroenterite. É muita coincidência, né, Edmara? A gente não tá bem, não. A gente estava conversando aqui que justo nesses últimos jogos, né, que o Fausto Vera não vem entrando bem, não vem sendo tão utilizado assim pelo Cuca, e agora nessa retomada, né, nesse treino aberto, ele apareceu com uma gastroenterite. Eu acho muita coincidência. Não sei se o Lélio concorda com a gente. Claro, o Atlético falou que não tem nada a ver. Realmente ele estava passando mal. Não é por conta de uma possível saída, né? A gente sabe que existe essas sondagens. Mas vamos ver, né? A gente tem uma virose. Né? Uma virose. Uma virose, né, Lélio? Essa virose, ela aparece, viu, Mabi? Em momentos mais convenientes, assim, entendeu? Interessante. Momentos oportunos, né? Oportuno, mas vamos ver, de repente pode ser verdade, é porque tem um surto aí na cidade. Mas de qualquer maneira, eu espero o seguinte, que tudo que o Vinícius e o Seabra viram não seja repetido para sábado.
Vai entregar o ouro pro bandido assim? É verdade. É boa, o Cuca não é assim não, né, Léo? Não. Ele tá muito estranho, o Arana. Muito. Aí já coloca... Eu tava acompanhando, né, a live foi muito legal dos meninos, do Seabra, do live, Vini, né? De toda a equipe, né, que faz a nossa retaguarda, pessoal do audiovisual e tudo mais. E o Scarpa tava bem à frente, viu, Lélio? Muito diferente o posicionamento dele. Pois é, aí ele vai voltar, a gente vai voltar naquela questão do ano passado. Sim. Quando ele jogava muito aberto pelo lado direito e aí ele era mais um ponta do que um armador, tinha que marcar o jogador do time adversário até o final, enfim, que hoje ele mesmo, mais centralizado, ele tem que fazer isso. Mas o que a gente estava cobrando aqui eram jogadores mais próximos do Hulk. Se você abrir um na direita, o outro na esquerda, quem é que vai municiar o Hulk? Quem é que vai tabelar com ele? Aí você já sabe, né? Mas eu assim, o Cuca ele não é de facilitar a vida de ninguém. Não, tô achando que não é esse time, não. Tô achando que é só... vamos jogar assim hoje, só pra galera ver. E jogo contra o time de Rogério Ceni, que vê tudo, ouve tudo, sabe tudo, tem informante pra tudo é lado, Mabia. Não vai, não. Direto ainda, né? Ué. Tô achando que não é esse time. Vamos ver.